Olá, companheiros, amigos queridos. Graças a Deus estamos reunidos mais um dia. Que nesse momento possamos sinceramente agradecer a Deus, a Jesus e a espiritualidade amiga, a dádiva desse dia, em que neste momento nos reunimos em pensamentos, sentimentos e vibrações para recolher dentro de cada mente e coração essas lições que nos chegam através da espiritualidade amiga, pela psicografia de Chico Xavier, agradecidos ao Espírito Emmanuel, que nos trouxe tantas lições, reflexões tão oportunas nesta reencarnação. Que saibamos caminhar com estas lições, construindo cada dia uma pessoa melhor, uma alma mais de acordo com a lei de Deus. A lição de hoje, a mensagem, é de número 6, que tem como título Valei-vos da Luz, em que Emmanuel inicia uma passagem na anotação de João, lá no capítulo 12, onde Jesus nos ensina: andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos apanhem. O homem de meditação encontrará pensamentos divinos, analisando o passado e o futuro. Ver-se-á colocado entre duas eternidades, a dos dias que se foram e a que lhe acena do porvir. Examinando os tesouros do presente, descobrirá suas oportunidades preciosas. No futuro, antevê a bendita luz da imortalidade, enquanto que no pretérito se localizam as trevas da ignorância, dos erros praticados, das experiências mal vividas. Esmagadora maioria de personalidades humanas não possui outra paisagem com respeito ao passado próximo ou remoto, senão essa, constituída de ruína e desencanto, compelindo-as a revalorizar os recursos em mão. A vida humana, pois, apesar de transitória, é a chama que vos coloca em contato com serviços de que necessitais para a ascensão justa. Nesse abençoado ensejo é possível resgatar, corrigir, aprender, ganhar, conquistar, reunir, reconciliar e enriquecer-se no Senhor. Refletir na observação do Mestre e apreender-lhe-eis o luminoso sentido. Andai enquanto tendes a luz, disse ele. Aproveitai a dádiva de tempo recebido no trabalho edificante. Afastai-vos da condição inferior, adquirindo mais alto entendimento. Sem os característicos de melhoria e aprimoramento no ato de marcha, serei dominados pelas trevas, isto é, anulareis vossa oportunidade santa, tornando os impulsos menos dignos e regressando em seguida à morte do corpo, ao mesmo sítio de sombras de onde emergistes para vencer novos degraus na sublime montanha da vida. Que possamos realmente agradecer a Jesus e a espiritualidade por essas lições e realmente podermos caminhar enquanto temos luz, enquanto podemos olhar por onde estamos caminhando, que é bem diferente daquele que caminha de madrugada, daquele que caminha em meio a uma tempestade, meio que tateando, sem estar claros os caminhos. Então, Emmanuel nos diz aqui que nós, quando refletimos, encontraremos sim pensamentos analisando tanto o nosso passado quanto o nosso futuro. Então, geralmente, o homem melancólico, tendente a viver somente aquilo que ele conhece, ele fica se mantendo no passado. Porque ele é conhecido, porque é mais cômodo, como se ele vivesse olhando o tempo todo por um retrovisor
daquilo que já foi. Não é mesmo? Mas nós também temos o futuro, como ele nos diz aqui, dos dias que ainda hão, né, de chegar. Como é que nós imaginamos esse dia? Como é que nós, na nossa mente, a gente busca idealizar esse futuro? Será que nós já conseguimos sair dos pensamentos ligados apenas à matéria, para nos imaginarmos um sentimento no futuro, com emoções e pensamentos no futuro? Então, não aquele futuro de pensar no futuro, daquilo que vai acontecer, e muita gente pensa o futuro até de uma forma negativa, e entra numa baita de uma doença, outros no futuro de ansiedade, acelerado. Nem o melancólico do passado, nem aquele que fica tentando olhar pelo buraco da fechadura a porta do futuro, tentando viver, né, na ansiedade. Porque nós sabemos que o tempo, esse tempo é um tempo muitas vezes independente do físico, daquele do calendário humano. É um tempo mental. Nós podemos estar hoje vivendo o passado, quando o dia inteiro lembramos e recordamos somente o passado. Então, passou. O passado se torna presente, porque ele é mental, é um tempo mental. E muita gente vive apenas debruçada sobre os seus desejos, aquilo que quer que aconteça. Então, ela vive num tempo futuro. E muitas vezes criando expectativas que desorganizam a sua própria vida. Nós temos que aprender a viver o nosso presente, o que nós realmente temos, né? Então ele fala que aqui no passado, enquanto que no futuro a gente sabe da imortalidade. Nós aqui somos espíritos imortais. Nosso caminhar na Terra é transitório, é breve, é um dia na eternidade. Isso nos dá esperança. Por isso nós temos que viver um presente de forma consciente, de forma a nossa consciência não nos trazer culpa, dores, para termos um bom futuro. Mas, como o próprio amigo espiritual aqui nos fala, que a maioria das pessoas não possui outra paisagem em relação ao passado, com todo respeito ao passado, porque foi a construção desse passado, essa vivência que nos proporciona a experiência de hoje, por pior que elas tenham sido, mas não de forma a nos viciar, não um passado que nos reste a viver de uma forma como se fosse uma autobiografia constante em todas as reencarnações, reeditando formas de viver que já vivenciamos. Isso já passou, aquela maneira de pensar, de sentir, né, aqueles atos de ignorância já se foram. Hoje nós temos outros recursos. Então ele fala, a maioria do passado das pessoas é constituída de ruína e desencanto. Sim, nós estamos muito mais próximos daquele passado do que de um futuro de paz, de harmonia interior e de equilíbrio que nós estamos construindo no nosso presente hoje. Então hoje o presente é o exato momento, o lugar é aqui e agora em que estamos trabalhando por um futuro melhor. Então quando ele fala resgatar, hoje é o momento de resgatar. Muitos de nós estamos resgatando os frutos, né, de semeaduras que fizemos lá atrás em outras reencarnações. Estamos resgatando com a lei. É um resgate. Estamos corrigindo com a lei. Estamos nos corrigindo. Os nossos impulsos, os nossos desejos, a gente está se reeducando. Não quero mais viver assim. Eu já sei como que eu tenho que viver. Eu já entendi que eu vou colher tudo aquilo que eu plantei. Então, se eu ainda não ajo porque eu sou uma pessoa boa, mas eu já tenho entendimento, eu já sou inteligente, eu já entendi a lei de ação e reação. Então, eu vou me corrigir naquela situação. Primeiramente, por disciplina, sim. A espontaneidade vem após
a disciplina. Um dia espontaneamente, mas por enquanto será por disciplina. Então é um processo de corrigenda. Estou aprendendo com a vida, não é assim? Com o meu presente. Olha o que a vida está me ensinando. Então não é porque isso está acontecendo comigo. Para quê? Estou me tornando uma pessoa melhor? Olha como é que eu estou aprendendo com essa situação. Olha, depois que eu vivi isso aqui, olha como é que eu passei a pensar diferente. Olha como que depois que isso aconteceu na minha família, eu passei a ser mais respeitosa com os membros da família alheia. Então estou aprendendo, estou ganhando muita experiência, estou ganhando amigos no presente, estou fazendo tudo para ganhar conhecimento, conquistar. O presente é o momento de conquistar virtudes que eu não tinha. Então eu reparo aquilo que não me faz tanta falta e me coloco assim, não, eu preciso conquistar essa condição de pensamento mais pacificado. Não, eu preciso conquistar, né, esse sentimento de mais carinho, de mais amor, de mais respeito, de menos julgamento, de mais paciência. Então eu quero conquistar mais afetos. Eu quero ser uma pessoa que conquiste com sinceridade, né, o coração do outro. Eu não quero mais ser aquela criatura que fica dando nó na sua própria vida, arranjando briga. Não, eu quero conquistar amigos. Então ele fala aqui, reunir e reconciliar. Então o presente me ajuda nesse momento, quando eu tenho essa consciência de me reunir e me reconciliar com tantas pessoas que talvez em reencarnações anteriores eu simplesmente dispensasse. Não pensa do meu jeito, tchau, né? Não age da forma como eu penso, vai para longe. A gente já não, a gente já quer se aprender a se reunir. Já começou a entender que os diferentes nos acrescem, nos acrescentam. Precisamos nos reconciliar com todos aqueles que, por motivos às vezes muito bobos, naquele momento colocamos uma lupa, né, uma lente de aumento e amplificamos uma situação que podia ter sido resolvida e criou uma inimizade, uma palavra bonita, uma desinteligência. Então é momento da gente se reconciliar, a gente falar assim, meu amigo, eu sinto falta de você, meu querido. A gente ainda não está se falando, às vezes o outro não quer, mas eu rezo por você, eu oro por você, eu te desejo todo o bem do mundo. Então eu me reconcilio com o outro, me reconcilio com a vida, me reconcilio com Deus. Quantas reencarnações nos brigamos com Deus? Porque achamos que pelo fato de não ter sido atendidos nos nossos caprichos, Deus não nos amava e se brigou com Deus. Hoje a gente já compreende que tudo concorre para o bem, então a gente se reconcilia com a vida e assim a gente se enriquece em Deus. Enriquece. A gente fica mais rico de Deus e aquele que se afasta, se empobrece, entra na miséria espiritual. Então vamos aproveitar esse tempo bendito, que conforme até aquele livro que nós já temos aqui, uma playlist Jesus no Lar, numa das lições é o talismã divino, em que Jesus chama o tempo de talismã divino. Realmente, esse é o talismã que nos ajuda em tudo. É o tempo e não podemos perder esse tempo, não podemos jogar fora o tempo, não podemos usar do passatempo. O tempo é precioso, é um fluido vivo e se não utilizarmos ele ao nosso favor, usaremos contra. É o bendito momento de nos reavaliarmos e nos reeducarmos para Deus. É o momento do bom combate, né, companheiros? E passa tão rápido. Vocês já repararam como passa tão rápido? Então a gente não pode realmente perder esse tempo, porque caso contrário, a gente não viva o presente de uma forma consciente, acordado para os valores que precisamos desenvolver e conquistar, mais uma vez, nós seremos atraídos pelo passado. Deixaremos tomar
transforma em nós todas aquelas impressões do passado, aquele passado ainda tão tortuoso, tão inferior. Atrairemos aqueles companheiros do passado, tornando muitas vezes vítimas, magnetizados, apaixonados muitas vezes por coisas que já se foram e que não nos levaram a lugar nenhum. E aí a gente retorna, né, depois da morte do corpo, a um plano espiritual, para sermos atraídos aos lugares de sombra de onde a maioria de nós temos origem. E mais uma vez iremos reencarnar no futuro para recapitular o tempo que foi perdido. E passamos a viver como os hindus chamam, né, uma verdadeira samsara, vai e volta, sem consciência do que está acontecendo, sem consciência da reencarnação, sem consciência do desencarne, atraídos pelo fluxo da matéria, até que um dia realmente a gente desperte e fala, chega, não sou folha seca levada pelo sabor do vento. Eu agora estou no Lemes e meu mestre é Jesus. E a gente já passa a ter consciência desses renascimentos com mais disciplina, com mais discernimento e orientação. Portanto, companheiros e amigos, vamos aproveitar o momento de luz, o momento que o Evangelho nos ilumina os caminhos, um momento em que Jesus nos chama a estar com Ele. Roguemos todo dia a Deus, para que seja um dia de muita conquista, um dia de engrandecimento para o Senhor. Que a paz de Jesus esteja sempre em nossos corações, nos incentivando a caminhar na sua marcha, no seu ritmo, com muita determinação. Muita paz a todos. Graças a Deus.